Graça e a paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Um dos textos que nós lemos na liturgia, Provérbios capítulo 9, a partir do versículo 13. Parte dessa porção será o alvo da exposição de hoje. Nós estamos na sétima mensagem do capítulo 9 de Provérbios, a primeira mensagem do convite da loucura. Nós vamos finalizar o capítulo 9 de Provérbios e vamos interromper essa série até uma oportunidade que nós tivermos novamente e vamos retornar para a série dos oficiais da igreja para concluir a exposição de 2 aos Coríntios. Mas antes disso, nós temos algumas pregações aqui no livro de Provérbios, capítulo 9 especificamente. Então vamos ler aqui a partir do versículo 13. Diz assim: a loucura é mulher apaixonada, é ignorante, e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Vamos a Deus em oração. Nosso Senhor, nós temos o maravilhoso privilégio de sermos ajuntados pelo Senhor no encontro que o Senhor mesmo marcou para ouvir a Tua voz, os Teus ensinos. Somos surpreendidos com o fato de que, embora já os conheçamos, somos muito lerdos em ouvi-los de fato, em obedecê-los de fato. O Senhor que de forma tão amorosa nos atrai, fala conosco, nos instrui, repetidas vezes nos ensina, mas ainda assim, ó Deus, pacientemente o Senhor observa, temos tanto a aprender, Deus. Nosso coração é mais ousado que a nossa santidade, do que a nossa piedade, ousado para o mal, para as desculpas, para as astúcias, para o pecado, Deus. Nós reconhecemos isso. Talvez não tanto como deveríamos, mas nós reconhecemos. Nós estamos aqui e eu rogo ao Senhor que seja a realidade de cada um, não por causa de uma programação de domingo e não por mera religiosidade, mas saber que o Senhor vai bradar os altos céus e romper as portas do nosso coração. Então faz isso, Deus. Somente o Senhor é capaz de fazer. Homem nenhum pode fazer tal coisa. Então, que os nossos pensamentos estejam voltados para o Senhor, que a nossa atenção seja tributada ao Senhor. Ouvir a Tua palavra e, reverentemente, em profundo temor, nos prostrarmos. Ajuda-nos a perceber aqui como o pecado nos atrai através desse convite tão sagaz, tão perverso. Ajuda-nos a trazer à mente, pela iluminação do Teu Santo Espírito, ocasiões em que isso já aconteceu, que o Senhor nos alerte para as que ainda irão acontecer, ó Deus. Rogamos ao Senhor para que, de alguma forma, sejamos feitos instrumentos mais valorosos para a glória de Cristo, para a edificação da igreja do Senhor, a noiva do Teu Filho, e o avanço do Teu reino, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nome dessa série nós temos refletido em Provérbios, sabedoria que guarda o coração. Então o coração será constantemente alvo das nossas reflexões aqui. Por isso as exposições elas são bastante práticas. Esse era o objetivo do culto matutino, nas exposições do culto matutino, serem aquelas palavras pastorais mais práticas. Então quando ela é transportada para o culto vespertino, ela fica um pouquinho mais robusta, um pouquinho mais extensa também, mas elas são muito aplicativas.
nos seus mais variados aspectos, observando os mais variados desafios que nós temos na nossa vida, considerando que o coração é a fonte da direção da nossa vida. Antes de fazermos qualquer coisa, nós fazemos primeiro no coração. Então, o coração é a maquete da nossa vida, né? A maquete das nossas decisões, a maquete dos nossos arranjos, dos nossos projetos. Primeiro nós formamos no nosso coração como arquitetos, às vezes muito ruins, às vezes bons, às vezes piedosos, às vezes ardilosamente pecaminosos, mas nós fazemos as maquetes da nossa vida no nosso coração e seguimos conforme nós decidimos no coração, porque é no coração que nós forjamos as convicções que nos dão ousadia para seguir e não ouvir aqueles que estão ao nosso redor. Nós conseguimos desenvolver muitos discursos para isso. Não ligo para que as pessoas falam de mim, não ligo para que as pessoas pensem ao meu respeito, não ligo sobre o que as pessoas consideram de mim. Então nós inventamos muitas desculpas, mas na verdade nós sabemos que essas desculpas são fraquezas mesmo, que nós ligamos de fato, mas nós precisamos alimentar convicções que algumas vezes são erradas e nós deixamos para trás auxílios que deveriam nos direcionar. Mas o fato é que nós forjamos as convicções no nosso coração e seguimos conforme essa convicção. Então, quem tem a posse do nosso coração conduz a nossa vida. E nós não somos imparciais. Existem pessoas que têm a posse do nosso coração, além de nós mesmos, nós somos pessoas absurdamente influenciáveis, nós não somos uma tábula rasa, nós não somos um copo vazio, nós ouvimos vozes, nós seguimos direções que são apontadas por outras mãos e não somente as nossas, e infelizmente muitas vezes não são as mãos do Senhor, mas o fato é que nós seguimos, nós observamos, e isso tem se tornado cada vez mais visível, mais evidente, especialmente no meio das mídias sociais. O livro de Provérbios é uma literatura sapiencial, então é um livro muito prático. Não é um livro que conduz ao pragmatismo, não é um livro profético, então se eu fizer desse jeito, vai acontecer dessa forma especificamente, mas é observando a realidade da vida, então é um livro de discernimento da vida, onde nós observamos a vida, tiramos conclusões dela, e por isso que é um livro de sabedoria. Lida com questões muito práticas, consiste na aplicação da lei de Deus, então são as várias nuances, os vários aspectos na dinâmica da vida, da aplicação da lei de Deus. A sua estrutura é bastante simples, nós vamos, até o Senhor nos conceder uma oportunidade, interromper aqui no capítulo 9, porque até o capítulo 9, do 1 até o 9, nós vemos sermões. São grandes blocos de instrução, é o Pai personificando Deus, que personifica a sabedoria, para instruir o filho. Depois do capítulo 9, do capítulo 10 em diante, então nós vemos aqueles, exceto por algumas exceções, mas nós vemos aqueles ditados, aqueles provérbios mais individuais, dos mais variados aspectos, então ele vai e volta, recorrendo aos mesmos temas constantemente, trazendo várias aplicações, mas são provérbios mais restritos, né? Então, vamos recapitular um pouquinho do que nós vimos até aqui. O livro de Provérbios, vale salientar, irmãos, vocês vão ouvir constantemente aqui falando dos simples. O livro de Provérbios foi escrito especificamente para os jovens, não para qualquer jovem, mas para jovem da classe alta, que eram jovens que tinham acesso à leitura, ao material, à instrução, e para ensinar os jovens a não incorrer no mesmo erro de outros homens, de outras pessoas, né? Então, os simples aqui são aqueles que são tomados por aquilo que é característico da juventude, que é a volatilidade, que são as paixões, que são as convicções intensas, mas absurdamente imaturas, sem discernimento, sem percepção das conclusões. Então, é difícil você considerar que jovem não tem convicção, né? A convicção é paixão. Jovem tem convicção de fato. Na verdade, convicções apaixonantes, de fato. Mas são convicções sem discernimento, sem estrutura, sem fundamento. Daí, então, o perigo, porque com muita facilidade os jovens tomam decisões que marcam as suas vidas de uma vez por todas, porque eles vão com ímpeto mesmo, com toda ousadia, com toda paixão,
naquilo que discernem, naquilo que discernem, por causa da característica comum mesmo da juventude. Por isso que é tão difícil jovens ouvirem, né? Por isso que é tão difícil jovens abrir o coração para pessoas mais velhas. Por isso que eles encontram vários subterfúgios para proteger o coração, né? Retrógrado, é antiquado, é legalista, é radical, é fundamentalista. Então, o mundo é muito astuto nisso também. O mundo dá muitas ferramentas, né? Então, o ponto aqui é, todo aquele que carrega essa característica é simples. São aquelas pessoas facilmente influenciadas. É o simples. Pessoas que são vulneráveis, que são facilmente influenciadas, né? Então, nós vemos aqui dois convites, oferecendo dois banquetes. Então, esses dois convites eles são feitos em Provérbios capítulo 9. O convite da sabedoria, do versículo 1 ao 12, e o convite da loucura, que é a mulher louca, que é a mulher apaixonada, do versículo 13 ao versículo 18. Esses dois convites oferecem esses dois banquetes, que é um banquete oferecido por Deus, pelos instrumentos de Deus, pela sabedoria, e um banquete oferecido pela loucura. Por que isso é importante? Porque a gente falou aqui muito sobre o coração, porque o nosso coração tem apetites, né? São os anseios, são os sonhos, são as vontades. Então, o nosso coração ele precisa ser nutrido, invariavelmente, né? Então, os apetites do nosso coração determinarão qual desses convites nós aceitaremos. Então, aquilo que eu forjo no meu coração, né, o tipo de nutrição, o tipo de desejo que eu nutro no meu coração, vai corresponder ao convite que eu vou aceitar. Então, por exemplo, sei lá, se eu valorizar prazeres acima de qualquer outra coisa e viver por isso, eu já sei em que área eu serei vulnerável. Eu já sei como Satanás, que está ao meu derredor, ele colocará uma isca para mim. A verdade é que nós não sabemos isso, mas aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que são comprometidas com a nossa santificação, nossos pais, as pessoas piedosas com quem nós fazemos amizades, forjamos uma caminhada, essas pessoas observarão isso. E algumas vezes elas nos alertarão, mas tantas outras vezes nós não vamos ouvir. E quando nós não queremos ouvir alguém, irmãos, nós fazemos assim, ó. Porque a verdade é verdade, né? Onde quer que ela esteja. Disse o Santo Calvino. Mas, quando nós não queremos ouvir a verdade da boca de alguém, nós encontramos defeito naquela pessoa. Mas ela é assim, mas a família dela é assim, mas ela se comporta desse jeito. Por que nós fazemos isso? Porque nós precisamos macular aquela pessoa para a gente considerar que aquilo que aquela pessoa está falando não é certo. Então nós encontramos defeito, né? Não é fácil fazer isso? Não é fácil fazer isso, a gente faz dessa forma. O grande ponto é que Tiago traz isso à tona. Quando o Tiago diz, ninguém ao ser tentado diga, né? A gente também costuma fazer isso. Foi da vontade de Deus, foi como Deus quis, foi porque assim Deus determinou. Então a gente culpa Deus pelas nossas tentações. Mas Tiago diz, não diz isso não, hein? Está pecando contra o Senhor. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Então, embora a palavra seja a mesma para tentação e provação, o contexto coloca o significado diferente. Então, tentação, o objetivo é cair. Provação, o objetivo é levar ao amadurecimento, levar ao fortalecimento. Por isso que Deus prova, Deus não tenta, né? Então, esse é o grande ponto lá. Então, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, porque ele não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. E ele diz, ao contrário, e aí ele mostra a gestação da queda. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, aos apetites, pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Olha o processo aqui. E então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e agora ele se torna visível. Depois de haver embrionado no nosso coração, então ele dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, esse processo ele é mais detalhado, mais descrito no texto que a gente vai observar hoje. Na verdade, estamos observando desde o início do capítulo 9. Então, existem convites que chegam até nós por meio de uma estrada. Então, a forma como, por exemplo, a estrada são os relacionamentos que eu crio, o ambiente que eu trabalho, o ambiente com que eu convivo,
as pessoas que eu sigo nas redes sociais, a forma como eu alimento as minhas redes sociais, a forma como eu imprimo a minha imagem para as pessoas, né? Então, tudo isso cria uma estrada. Essa estrada, ela pode facilitar o caminho para um desses dois convites. Pode facilitar o caminho para a sabedoria, o convite da sabedoria, ou pode facilitar o caminho para o convite da mulher louca. Então, para que esses convites cheguem até o nosso coração, eles trafegam por essa estrada e, dependendo do tipo da estrada, o acesso do nosso coração trafegarão com facilidade ou não. Então, veja, se a estrada do nosso coração ela for pavimentada por maturidade, então a sabedoria terá acesso livre ao nosso coração e então as vaidades da vida encontrarão resistência. Mas, por outro lado, se a minha vida, né, a estrada do meu coração for pavimentada por imaturidade, e então é o contrário. Então, o convite da sabedoria que encontrará resistência e as vaidades da vida encontrarão livre acesso. Então, nós destacamos que o maior e o mais intenso desafio nessa luta aqui é considerar que existe uma luta por nossa mente, por nosso coração. Essa é a grande luta. Paulo, Romanos capítulo 12, fala justamente isso, né? Cuidado, esse mundo quer moldar você, tem muito cuidado, presta atenção. E a grande sagacidade desse mundo é nos fazer nos sentir bem, ao mesmo tempo que ele nos molda segundo a sua imagem e semelhança. Nós nos sentimos valorizados, a nossa autoestima é, sabe, pulverizada, sabe, é inundada. Então, nós não sentimos caídos, nós achamos sempre que nós estamos ganhando alguma coisa, nós achamos sempre que nós estamos sendo absurdamente valorizados, benquistos, sabe? Sempre é assim, que é a anestesia, né? Isso aqui é justamente a anestesia. Então ele nos embriaga com os seus prazeres e aquilo que esse mundo valoriza. Assim, o que a gente vai refletir, irmãos, é que no final das contas isso é um insulto. É um insulto para a gente. Porque ele está nos tratando como bichinhos indefesos conduzidos pela carne, sabe? É muito ousadia e é um insulto considerar que nós somos tão estúpidos, tolos e ignorantes desse jeito, capaz de não discernir que as vaidades tentam nos conduzir. Então, o maior desafio é perceber que nessa luta, quem fica de pé mais tempo é quem vence. Aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Então, a perseverança é um dos grandes sinais da fé cristã, um dos grandes sinais da piedade é a perseverança. Perseverança exige constância, discernimento, confiança no Senhor e nós não conseguimos sozinhos. Nós não conseguimos sozinhos. Nós precisaremos. Então, se existe um fato de que nós sempre damos acesso ao nosso coração para alguém. Isso é inquestionável. Você dá acesso ao seu coração para alguém. A questão não é se nós vamos dar acesso ou não ao nosso coração. A questão é quem vai ter acesso ao nosso coração. Quem? Então, na exposição de Provérbios capítulo 9, nós observamos 6 reflexões sobre o convite da sabedoria. Nós destacamos que o foco das nossas reflexões é o coração, por isso que o tema da série, Sabedoria que Guarda o Coração, e especialmente o acesso e a conquista desse coração. Isso porque o convite ele é aceito ou não segundo as apreciações do nosso coração, como observei, porque o banquete ele é oferecido e ele será recepcionado justamente por essas ambições. Então, por exemplo, se você recebe o convite da sabedoria e os apetites do seu coração não são concernentes com aquele banquete que está sendo oferecido, aí você se defende, né? Você diz, eu não gosto dessa verdura, eu não gosto dessa sobremesa, eu não gosto desse suco. Você vai dizer isso. Se for o contrário, a aplicação é a mesma coisa, né? Se o convite da mulher louca vem para você e diz, não tenho um apetite para isso. E embora eu até tenha apetite para algum desses alimentos aí, eu sei que isso daí vai aumentar o meu colesterol ruim, isso daí vai me dar gases, isso daí vai me deixar empachado, não vai ser legal não.
Mas você não gosta? Olha, o problema é esse, eu gosto. Mas eu já provei isso daí e toda vez que eu como isso daí eu fico com azia, sabe? Então eu acho que não é melhor não. Eu acho melhor deixar para lá. Então esse é o ponto. A questão não é que é justamente uma das questões sobre maturidade. Maturidade não é fazer o que a gente gosta, é fazer o que é preciso, mesmo que você não goste. Esse é um dos grandes pontos da maturidade. E a gente percebe que aqueles que estão ao nosso redor estão crescendo, até mesmo nós estamos crescendo, quando isso é discernido sem imposição, sabe? Sem cobrança. É o entendimento que traz isso. A pessoa mesmo entendeu isso. Fazer o que gosta é coisa de menino, porque não precisa de raciocínio, não precisa de discernimento. É coisa de moleque. É coisa de meninozinho. Agora, assim, gostar e não fazer porque sabe que não pode, aí sim. Aí é um dos grandes indícios de maturidade. Então, eu vou só mencionar aqui, irmãos, os pontos que nós vimos, até mesmo porque as crianças precisam responder o guia do sermão. Então, o versículo 1 ao versículo 4, nós vimos a cerimônia do convite da sabedoria. Se vocês observarem, eu vou também fazer referência aos logo todos os pontos que nós vamos refletir durante o restante do capítulo. Hoje nós vamos ver só um deles. A liturgia é muito parecida, né? Então, não existe nada extraordinário a não ser o tipo do banquete que está sendo oferecido. Não existe nada tão glamuroso assim, né? Mas é o tipo do banquete, né? Então, versículo 4, nós vemos os convidados para o banquete da sabedoria, mais uma vez ressaltando aqueles que são simples, que vai fazer referência também pela mulher aqui, a mulher louca, né? A mulher apaixonada. São aqueles, os convidados do banquete da sabedoria são aqueles que suspeitam de si mesmo, entendem que precisam de médicos, como o Senhor Jesus Cristo enfatizou. Versículo 4 também nós vimos o próprio convite da sabedoria, volte-se para aqui, o convite da sabedoria. Versículos 5 e 6, nós vimos o que é esperado dos convidados, né, que eles sejam ensináveis, o que é esperado dos convidados. Então, se vocês observar no versículos 5 e 6, olha, interessante, no primeiro momento eles aceitam a instrução, né, vinde, comei, bebei, e no segundo momento eles respondem a essa instrução, deixai, viver e andai. Então, sentar-se à mesa significa aceitar comer o banquete. Ninguém assenta à mesa se não comer o banquete, né? Então, no versículo 7 e 9, nós vemos as tensões das instruções. Um ponto que foi destacado aqui de importância é a diferença do ingênuo para o escarnecedor. Então, às vezes nós usamos a ingenuidade como subterfúgio, como uma cortina de fumaça para esconder a nossa carnalidade, né? Eu não sabia, eu não entendi, eu não percebi, não foi essa a minha intenção, né? A gente usa a ingenuidade, mas a diferença vai ser justamente na resposta. Como eu respondo à instrução. Então, o ingênuo, de fato, ele é grato. Ele é grato de fato. Ele recebe a instrução e ele é grato. O escarnecedor não. Ele recebe a instrução, mas ele é aproveitador, ele é um consumidor. Ele sabe que aquela instrução é verdadeira, ele sabe que aquilo vai servir para forjar nele maturidade, forjar santificação, forjar amadurecimento, mas ele não vai usar aquilo como convém, não. Passaram muitos daqui, por aqui, desse jeito. Muitos. Passaram muitos aqui. Ele sabe que é uma instrução verdadeira, sabe que a pregação é fiel, sabe que há comprometimento com a palavra, mas ele não submete. Ele faz o quê? Consome. Porque aquilo dali ajuda ele a nutrir a sua moralidade. O Senhor não está nem preocupado com moralidade, não. Ímpios são moralmente bons, são moralmente éticos. Na moralidade, a sociedade aplaude. Na moralidade, você não escuta bem-vindo, servo bom e fiel. Nunca escutará. Na moralidade, o reinado é do legalismo. Mas para aqueles que seguem o Senhor Jesus, onde reina é a piedade. Então, a diferença é que o ingênuo ele muda o coração porque é ensinável. O escarnecedor não, ele mascara, ele endurece o coração até um tempo oportuno. E o grande ponto aqui, né, que é de suma importância, é justamente observar
que os compromissos do nosso coração determinarão como nós aceitaremos essas instruções. Porque nós vamos ver hoje aqui também, mas mais na frente, que o grande ponto é o seguinte, irmãos. O quanto você será vulnerável, para quem você deve ser vulnerável. Eu sou o pastor dessa igreja e eu não estou comprometido em nada em afagar o seu ego, seja você quem for. Se o compromisso do seu coração não for harmônico com o que sai desse púlpito, você vai perder. Você não vai ganhar. Porque você vai ficar todo instante filtrando o que é dito. E para cada filtro você precisa de uma desculpa. Então é muito cansativo, isso vai exigir demais. Você nunca vai se render completamente. Você sempre vai buscar algum defeito naquele que fala. Sempre, sempre. Então você precisa escolher a quem você será vulnerável para que os compromissos do seu coração sejam questionados e, se forem de acordo com a vontade de Deus, não se preocupe, ele vai permanecer de pé. Então, o seu compromisso tem que ser justamente esse. Olha, eu determinei toda a minha vida, todos os meus sonhos, todos os meus arranjos. Mas eu só quero que permaneçam de pé aqueles que o Senhor, desde a eternidade, determinou para mim. Então, vamos usar um pouquinho de sabedoria aqui. Né? Não precisa nem ser crente para isso. Só não precisa ser tão burro. Vamos lá, mas vamos entender a soberania de Deus aqui. Não existe ninguém que seja capaz de fazer alguma coisa além de Deus. Deus é o que determina todas as coisas. Deus é a causa não causada. Deus é o motor imovível. Então, Deus, né? Ele determinou tudo ele determinou. Ele é a causa primária de todas as coisas. Na sua execução, existem causas secundárias, que somos nós, mas ele é a causa primária de todas as coisas. Os projetos, as determinações de Deus nunca podem ser frustrados. Nunca. Satanás é o cãozinho que está na coleira de Deus. Nunca. Nada que Deus determina tem o mínimo risco de não acontecer. Nada. Todo crente sabe disso, não sabe? Até o ímpio. O ímpio não ousaria, né? Dizer isso. É ímpio. Então você acha que alguém pode se levantar contra você, seja quem for, para puxar o seu tapete a tal ponto que aquilo que Deus determinou para a sua vida não vai se cumprir? É impossível isso. Vai se cumprir no tempo determinado por Deus. No segundo exato, da forma exata. O grande problema que, por não sabermos como Deus determinou, nós determinamos. E quando as determinações de Deus, o tempo de Deus, a maneira de Deus não casa com a nossa, nós nos frustramos. O que nós deveríamos fazer? Baixar a crista e esperar em Deus. Então, em cada frustração, nós deveríamos ser levados à oração e dizer: Senhor, eu ainda entendo o que é isso. Eu posso estar errado, mas eu realmente entendo o que é isso. A tua voz é mais forte do que a minha, eu vou me calar um pouquinho, mas tira isso do meu coração, se não for. Ainda eu não percebi que não é. Então eu seguirei, porque pode ser que isso esteja exigindo de mim resiliência, força, vigor. Então eu vou. Mas não permita que eu seja agressivo com aqueles que trabalham para o Senhor, para aqueles que são voz do Senhor, para aqueles que são instrumentos de cuidado da minha alma. Não permita. O grande ponto é que a gente não faz isso, irmãos. A gente não consegue matar aquele que manda e mata os mensageiros. Esse é o grande problema da questão. A gente não consegue matar aquele quem faz o convite, então mata aqueles que levam os convites. O Senhor não disse? Jerusalém, Jerusalém, que mata quem? Os profetas não eram só mensageiros, não é? Só mensageiros. Então, o grande ponto é esse. Eu só permitirei que sejam nutridos os compromissos do meu coração, que sejam os compromissos de Deus. Esse é o grande desafio da nossa vida.
Essa é a grande questão da nossa vida. E nós temos que intencionalmente desejar ser frustrados. Nós temos que buscar a frustração, a nossa frustração, porque eu sei que Deus nunca será frustrado. Então, a minha eu busco intensamente. E eu sei que quando eu sou frustrado, eu não caio prostrado no chão em ansiedade e depressão, porque a minha satisfação está no cumprimento da vontade de Deus na minha vida. Então, nisso eu terei felicidade. Seria extremamente perigoso para nós se nós conseguirmos frustrar os projetos de Deus, os planos de Deus e as determinações de Deus. E isso seria perigoso para nós, porque mostraria que não existe ninguém que tem controle sobre a existência. Não existe ninguém que tem controle sobre a vida. Isso sim seria perigoso, irmãos. Mas como é maravilhoso descansar no fato de que, apesar de nós fazermos os nossos projetos, nós não conseguimos amarrar todas as pontas, irmãos. Nós tentamos dar nó em tudo que é lugarzinho para ficar bem firme, mas nós não conseguimos ver todas as implicações, as consequências, os efeitos das nossas decisões. Então, por que nós não descansamos naquele que consegue, né? Aquele que pode fazer isso, o único. Então, esse é o ponto da questão. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem determinará o tom da voz que você ouve é o seu coração, não é aquela pessoa que fala. Porque existe o mesmo tom da voz sendo proferido para vários corações. E alguns corações dizem assim, ele foi grosso, foi legalista, foi radical, foi rígido. E outros corações dirão assim, ele foi comprometido com a palavra de Deus. Ele foi voz de Deus. Ele foi instrumento de Deus. Ele foi convicto. Alguns enxergam convicção, outros enxergam arrogância. Você sabe a diferença? É o seu coração. São os seus ouvidos. São os seus ouvidos. Se você tivesse no século XVI ouvindo Martinho Lutero agredindo as maiores autoridades religiosas, você ia dizer que ele tinha convicção ou era arrogante? Você lê, você diz que ele é arrogante? Que bicho arrogante, cara. O cara soltando peido para Satanás, porque ele fazia isso também. Então, o que vai determinar se alguém é convicto e alguém que você... Olha, eu vou estar do lado dessa pessoa, porque essa pessoa é convicta, meu. Eu vou estar do lado, eu quero estar do lado de pessoas corajosas e convictas. Ou você pode dizer simplesmente, que arrogância, hein? Pessoa prepotente, né? Tá achando que é quem? De vez em quando aparece um comentário desse no meu canal no YouTube. Aí eu excluo, né? Obviamente. O canal é meu, eu sou soberano, né? Que arrogante, rapaz, falando de. Pensa que é quem pra falar desse jeito, né? Aí eu, opa, tirei aqui. Alguns eu deixo, né? Mas eu tiro, né? Então, entende? Como é que você fica quando seu coração é exposto? Como é que você fica? Você fica triste? Seria bom se ficasse. Você fica com raiva? Opa, não é bom não. Como é que você fica quando seu coração é exposto? É isso. É o tom de voz, né? Que você, Thomas Watson diz que Deus é tão grande que o cristão teme desagradá-lo, mas também é tão bom que ele tem medo de perdê-lo. Nós vimos um ponto central aqui que vai determinar tudo isso. O temor do Senhor sustenta a sabedoria, o versículo 10. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria, o conhecimento do santo é prudência. Quando a gente vive com o temor do Senhor, a gente vive com a ideia de Deus, como disse alguém na nossa vida, né? Agostinho chamou isso de corandeu, viver diante de Deus. Existe uma aplicação aqui, irmãos, muito importante, porque nós sempre tememos alguém. Ou nós tememos os homens, ou tememos a Deus, mas sempre nós tememos alguém. Temer alguém significa seguir o curso da maré que aquele alguém determinou. Né? Então, por exemplo, se tem um grupinho na minha escola, na minha faculdade, eu quero me sentir parte, o que é que eu faço? Eu vou fazer com que eles me aceitem. Né? Eu quero a sua apreciação. Eu observo a forma que eles vivem, o que eles ditam, aquilo que eles valorizam.
né, para agradá-los. Por quê? Porque eu temo a eles e quero agradar a eles. Se eu temo a Deus, então o meu compromisso vai ser completamente outro. O meu compromisso não vai olhar para a sociedade e esperar aceitação, mas vai ser olhar para a sociedade e lutar. Não vai ser uma determinação de congregação com a sociedade, mas é uma determinação de alerta, porque existem perigos todo redor, armadilhas, então eu não quero ser aceito. Eu só não quero ser cooptado. Eu não quero ser conquistado, é diferente. Isso não quer dizer que eu não terei relacionamentos, terei, mas nunca ao ponto de ser influenciado. Nunca. Com o mundo, não. Nunca. Então eu tenho que ter alertas, tenho que ter placas de advertência. Por que eu estou escolhendo aquele curso dessa faculdade? Por que eu estou estudando desse jeito? Por que eu estou escolhendo essa profissão? Por que eu visto desse jeito? Por que eu falo desse jeito? Então, por que eu quero essa amizade? Tudo isso diz respeito à eternidade. Tudo isso diz respeito à eternidade. Então, eu sempre temerei alguém. A questão é quem eu temo. O mundo ele tenta forjar temor dele no nosso coração. Olha, se você não fizer isso, você não vai ser bem-sucedido. Se você não tiver uma formação, você não vai ser alguém. Olha, se você não estudar, você não vai ser alguém na vida, você vai passar necessidade. Olha, se você não tiver esse plano, você não será assistido. Então, o mundo, todo instante, ele tenta gerar isso. O Estado entendeu isso e criou o concurso público. Né? O Estado entendeu isso muito bem. E ele, no afã de responder a isso e fazer seguidores, ele criou o concurso público. O que é que a gente faz? A gente dá mais poder ao Estado do que ele deveria ter. Né? Então, toda vez que você vê aí, salário na conta, você já sabe o que está querendo dizer com isso. Para bons entendedores, poucas palavras bastam. Dizia aquele puritano. Você dá uma propaganda, vocês sabem, né, irmão? Então, o ponto é o seguinte, quem eu temo? Quem eu temo? Né? O mundo ele tentará forjar. Né? Olha, se você não se comportar assim, sei lá, observa as suas amizades e como elas tentaram te cooptar. Observa o que a galera, as pessoas mais descoladas, observa como eles tentam forjar em você um senso de beleza. Quer se sentir bela? Corta o cabelo desse jeito, veste essa roupa, maqueia-se desse jeito, né? Tá tentando te cooptar ali, sabe? Do mesmo jeito com os homens, da mesma forma. Então, pessoas podem passar a vida toda estudando e não terem uma vida confortável, irmãos. O estudo não é redentivo. Não é. O estudo não redime ninguém. A formação acadêmica não é garantia de sucesso. Não é. Muito menos concurso público. Não é. Então, mas o mundo ele tenta forjar estabilidade e conforto no nosso coração como se fossem aspectos de redenção. É por isso que nós respondemos tão mal aos sofrimentos, aos desconfortos. Porque nós ouvimos, nós gostamos de ouvir isso, sabe? O mundo ele forja padrões de beleza que fazem com que nós desprezemos pessoas que são marcadas pela responsabilidade com a vida. E nós fazemos isso sem nenhum pudor, sem nenhum problema. Né? E por fim, nós refletimos o versículo 11 e o versículo 12, as consequências da escolha. Aqui é um encerramento, né? Dessa mesma forma, o versículo 13, ele findará, o versículo 18, ele findará o capítulo 9, as consequências da escolha. Então, existem consequências para cada escolha que eu tomo. O ponto é que fazer uma escolha equivale a assumir as consequências, sejam elas boas ou más. Daí, então, o perigo de você livrar os seus filhos das consequências das escolhas dele. Você pode reter um pouquinho das consequências, porque ele é uma criança, né? Então, por exemplo, sei lá, seu filho... Me lembro que quando eu estudava no ensino fundamental, ou era médio, depois que mudou, não sei mais o que diabo é o quê. E aí eu tava jogando bola lá, aí iam fazer um jantar na escola, e tava uma mesa assim, cheia de pratos, aqueles pratos bonitos, né, de festa. Dele um chute na bola. A bola foi bem nos pratos. Ah! Quebrou um bocado de prato.
Eu não podia pagar, né, irmãos? Eu nem trabalhava, não tinha nem dinheiro, né? Aí meu pai teve que pagar aquele negócio todo. Então, você não vai botar o seu filho para assumir o peso de todas as consequências de tudo que ele faz, né? Mas algum ele tem que assumir. Alguma ele tem que assumir. Quando nós privamos os nossos filhos das consequências das suas ações, nós estamos tirando ele do instrumento maravilhoso de pedagogia. Nós estamos vacilando, nós estamos colocando ele numa redoma de cristal que o mundo não está comprometido com essa redoma, não. A primeira coisa que o mundo vai fazer é tirar ele dessa redoma. E é o que é que vai acontecer? Ele vai voltar para você, para morar na sua casa. Vai voltar para você. Porque ele se sentia tão protegido lá, tão seguro lá. Então, é a mesma coisa com essas realidades que nós observamos aqui. Toda escolha tem uma reação, pode ser boa ou ruim. E aqui se refere à escolha do convite, né? Então, o convite que eu aceitar, eu tenho que arcar com as consequências, né? Então, por exemplo, trazendo aqui essa figura, né? Essa figura do banquete, né? Então, olha, a gente gosta de comer esses alimentos aí que são bons quando comido poucos e são ruins quando comido muito, né? Então, se todo dia a gente pudesse jantar uma pizza, né, irmãos? Ou então aquela sopa lá com aquele tutano de ontem, ou a pessoa todo dia aquilo, né? Ou ia ser gostoso demais, todo dia pudesse almoçar uma mão de vaca com cuscuz. Ia ser muito bom, se todo dia pudesse jantar um hambúrguerzão. Ia ser maravilhoso, né? Comer um açaí com ninho, um creme de Oreo. Eu nem gosto disso tudo, né? Mas o pessoal gosta, né? Só que a gente sabe que isso vai fazer mal pra gente. Isso vai trazer consequências que a gente vai ver se vale a pena. Por exemplo, vai fazer o cálculo assim: olha, eh, me alimentar desse jeito faz com que a minha saúde fique mais fragilizada. Será que vale a pena? Eu tenho que fazer o cálculo aqui. Será que aqueles momentos de prazer, quando eu estou comendo aquilo, vale a pena as enfermidades que isso causa, os remédios que eu tomo, as vezes que eu vou para o hospital? Você faz o cálculo. Se para você vale a pena, ok, você vai arcar com isso. Se para você não vale a pena, você diz, opa, então eu tenho que dosar aqui. Eu vou comer, eu não vou comer tanto, ou então tantas vezes. Então, é a mesma coisa aqui, olha, você vai aceitar um convite, você vai sentar-se à mesa aqui desses dois banquetes. Você vai comer o alimento que está sendo dado. E você vai ter que arcar com as consequências, né? Então, independente de qual convite você aceita, você vai ter que escolher algumas coisas e renunciar a outras coisas, né? Comprometer-se com Deus significa rejeitar o mundo, irmãos. Significa isso. Comprometer-se com Deus significa rejeitar o mundo. E pode ser que, de alguma forma, o mundo esteja aí no seu coração, através dos seus sonhos, dos seus projetos, as suas necessidades e as suas ansiedades. Então, quando você se assenta no, à mesa da sabedoria, você tem que entender que você precisa se despir de algumas realidades. Você tem que deixar algumas amizades, algumas más influências, você tem que fazer escolhas mais prudentes, você tem que refletir mais antes de agir, pensando nas consequências. Você precisa filtrar mais os seus relacionamentos para evidenciar que você teme a Deus. Você sabe que não vai poder fazer qualquer curso, não vai poder ter qualquer emprego, não vai fazer qualquer viagem, não vai ter todo tipo de diversão. Você vai ser mais seletivo. Vocês sabem, né? Existem patamares de riqueza que crentes nunca vão experimentar, irmãos. Existem cargos em determinadas profissões que crentes intencionais nunca terão. Nunca. Nunca terão. Existem tipos de diversões que nós nunca vamos experimentar. A grande questão é assim, como eu racionalizo isso? Como eu entendo isso? Essa é a grande questão. Eu sei que é assim. Não quer dizer que a gente não vai sentir falta, que às vezes não era para sentir, né? Essa é a verdade. Nós deveríamos estar tão ligados nos céus que nada nessa terra deveria nos fazer ficar triste. Mas a gente sabe que nós não vivemos períodos maravilhosos de grandes avivamentos. Nós não vivemos. Se o culto demorar mais de 1 hora e meia, tá lascado. Tá todo mundo dormindo, e se tiver um visitante, ninguém vem mais, porque o culto ali demora mais. Né? Essa é a realidade. Né? Esse é o grande ponto da questão. Então,
A questão não é se a gente não vai se sentir um pouquinho isolado ali no sentido de ser rejeitado, né? A gente pode se sentir assim, mas está tudo bem para a gente, não tem problema. Isso faz parte de ser cristão. Eu entendi isso quando o Senhor inundou meu coração, né? O fato é que a nossa eficiência, já disse um homem piedoso do passado, a nossa eficiência sem a suficiência de Deus é apenas uma deficiência. Nós somos, como disse o pastor Jonas Madureiras naquela série de sermões agora, nós somos inúteis, né? E está tudo bem, é isso mesmo. Nós não somos pragmáticos, nós não fazemos escolhas somente se produzir algo para a gente. A gente tem que se deleitar no fato de que nós somos inúteis. Então, especificamente aqui o versículo 13 e o versículo 18, nós vemos o convite da loucura, faz o contraste com o convite da sabedoria, que é o convite da mulher louca, que é uma mulher apaixonada. Olha, o interessante, a escolha de palavras, por isso que eu fiz questão de dizer para quem o livro dos Salmos, o livro de Provérbios foi escrito e como são os jovens, né? Porque a mulher aqui vai de encontro. Se o jovem é tudo isso e essa mulher se mostra desse jeito, né? É de braços abertos, é tudo que eu quero, né? E novamente nós precisamos destacar aqui, ter em mente que o foco é o coração, irmãos. O foco é o coração. Então, quanto menos eu exponho o meu coração para pessoas que eu deveria expor, mais difícil eu sou de ser pastoreado, mais difícil eu sou de ser cuidado, mais difícil eu sou de ser discipulado. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai falar sobre pessoas que são muito reservadas, pessoas que são isoladas, né? Nós vivemos numa cultura cada vez mais inundada de tipos de pessoas desse jeito, e isso chegou na igreja de forma avassaladora. As pessoas querem vir para a igreja e continuar com isolamento e não dá certo. Simplesmente não dá certo. Nós precisamos entender o que significa ser pastoreado, ser discipulado, ser mentoreado, ser conduzido, cuidado, né? Então, o convite ele é aceito ou não segundo as apreciações do meu coração, né? Observe que existe o banquete que está sendo oferecido aqui também por essa mulher. A finalidade desse banquete é o quê? É seduzir, é entorpecer. Ela não tem nenhum pudor de dizer o que ela está oferecendo. Esses doces roubados, essas águas roubadas são maravilhosas. Não tem nenhum problema com isso. Não tem nenhum problema. Então é muito ousada. Ela é muito ousada, né? É muito impetuosa, ela é muito agressiva, né? Então, ela quer atrair mesmo pelos prazeres carnais. Ela não esconde isso em nenhum instante. Então, existe um banquete aqui, cuja finalidade é seduzir, é entorpecer, é desviar. Veja que as iguarias que são oferecidas nesse banquete destinam-se a alimentar a carne, os impulsos pecaminosos da carne. Observa, a loucura é a mulher apaixonada, é ignorante, que não sabe coisa alguma. Assenta-se, olha a altivez dela, a arrogância dela, a prepotência dela. Assenta-se à porta da sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira, para dizer aos que passam e segue direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz, as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Então, o fechamento aqui, que não é necessariamente do convite da mulher louca, mas o encerramento, a voz do sábio, eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então, a estrutura da liturgia aqui, de conquista da loucura, é muito parecida com a estrutura da liturgia da sabedoria. As motivações são outras, obviamente, assim como as consequências são outras, mas existe um rito de conquista. Eu aqui estou tentando conquistar vocês. Eu estou tentando influenciar vocês. Estou tentando ter acesso à mente de vocês, ao coração de vocês, e isso acontece constantemente que alguém sobe esse púlpito. Uma ação de conquista. Por isso que a pregação sempre é invasiva, sabe? Às vezes as pessoas denunciam o pregador que é invasivo, o pregador, e aí fala que é arrogante e tal, mas o fato é porque a gente não entende o que é pregação. A pregação sempre é particular e sempre é invasiva, sempre, sempre, né?
E nós não gostamos nisso porque nós somos expostos quando isso acontece. Mas sempre quando uma pregação, um sermão é proferido, um discurso é proferido, a intenção é conquistar o seu coração, de fato. É dizer assim, ó, confia o teu coração a mim. Confia. Dá acesso. Dá acesso. Muitas coisas boas vão acontecer. Você pode não ver, você pode não entender. Mas eu já faço isso há algum tempo. Dá acesso ao teu coração. Você vai ver. Talvez você não vai realizar todos os sonhos que você planejou, todos os sonhos que o mundo faz você desejar. Mas olha, tu vai agradar a Deus de fato, sabe? Tu vai viver a vontade de Deus de fato. Então, é isso que acontece, né? As motivações não são iguais, obviamente, aqui da sabedoria, são outras motivações, mas o ponto é esse, é ponto de contato. Ela vai. Por que ela é ousada? Porque vai que você gosta de águas doces roubadas. Se você gostar um pouquinho, ela fez o contato. Se ela fizer o contato, acabou. Ela está tentando, ó. Ela está lá sentada, está passando e ela está lançando. Se fizer o contato com o seu coração, ou seja, aquilo que ela oferece vai de encontro com o que você deseja, suas concupiscências, então ela ganha. Ela ganha. É isso. Eu poderia citar muitos exemplos aqui disso, né? Mas então, olha, quem oferece o banquete é a mulher louca, né? Loucura aqui, que é um banquete de morte, obviamente. Então, esse é o primeiro ponto. Nós vamos refletir hoje aqui e vai ser rápido, irmãos. Versículo 13. Primeiro ponto, né? Quem oferece o banquete da loucura? Vamos ver quem oferece. Quem oferece o banquete da loucura, né? A morte. Segundo ponto, né? Versículo 14 e 15. A cerimônia do convite da loucura. Observe que os pontos são bem parecidos com anteriores. Terceiro ponto, versículo 16. Os convidados para o banquete da loucura. Versículo 17. O convite da loucura. Versículo 18. As consequências da escolha. Então vamos observar o ponto aqui, versículo 13. Quem oferece o banquete da loucura? É o banquete de morte. Diz assim, a loucura é mulher apaixonada e ignorante. E não sabe coisa alguma. Então a mulher apaixonada aqui é também conhecida como prostituta no livro de Provérbios. É aquela que se oferece de forma barata, que atrai pelo prazer carnal, que age nas ocultas, que não está comprometido com fidelidade, é aquela que é desviada, que tem como finalidade desviar, o seu objetivo é fazer com que outros vivam como ela, desviada. Então, essa é uma figura utilizada para idolatria, por exemplo, para a escolha de outros deuses que não o Senhor. Então, Israel sempre foi comparado com uma mulher adúltera, né? Então, essa é a descrição de tudo aquilo que tem a finalidade de concorrer com a sabedoria de Deus. Então, o fato de usar a figura de uma mulher e colocar como uma prostituta ou mulher adúltera não traz aplicabilidade somente para o homem, irmãos. Porque aqui ela é a personificação de tudo aquilo que tem a finalidade de concorrer com a sabedoria de Deus. É a personificação do adultério, do coração, do desvio, da oposição contra Deus. É aquilo que seduz para derrubar. É aquilo que embriaga para derrubar. E a figura de uma mulher apaixonada é justamente trazer essa ideia de sedutora, de sedução, de entorpecimento, de embriaguez, de prazeres. Então, quando você vai, você não vai à força. Por isso que é importante, por isso que a ingenuidade aqui não cabe como desculpa. Porque você quis. Você teve tempo para pensar. Você teve contexto para ponderar. Você ouviu outras vozes. Você só não ouviu somente a voz dela. Você teve um contexto para isso. Então, a ingenuidade não cabe. Você desejou, você foi entorpecido, gostou da embriaguez e você foi, ou seja, é aquela cuja finalidade é levar o outro a agir como um animal. É um animal que só quer o sexo. É um animal que só quer o prazer. É um animal que só quer a satisfação, removendo todo o discernimento. Ela é ignorante, ela não tem compromisso, ela não sabe. O próprio sábio disse, eles não sabem que ali são os mortos. Então, a finalidade é justamente esse. Trazer à tona os instintos mais perversos, né?
É aquele que age sem senso crítico, sem senso de responsabilidade, sem senso de compromisso. Ele joga fora todo o relacionamento com a igreja, todo o relacionamento com familiares, ele joga fora o emprego, ele joga tudo fora porque ele quer satisfazer aquilo e, de fato, aquilo deixa feliz. Né? Convicção nasce no coração e é do coração que nos dá a motivação para fazer todas as nossas escolhas. Então ele não está nem aí o que ele perde. Por quê? Porque ele está convictamente certo de que aquilo faz feliz. E é verdade, faz feliz mesmo. A questão é que por quanto tempo? Né? A questão não é se você não vai dizer, o cara está desviado da igreja, ou o cara fez isso, ele vai ser infeliz. Não, ele vai ser feliz. Não tenha dúvida disso. A questão é, por quanto tempo? Ninguém brinca com Deus. Ninguém zomba com Deus. Se durante todo o tempo aquela pessoa foi privada dos impulsos pecaminosos, aquilo dali é sinal da graça de Deus. E se em um determinado momento aquela pessoa foi removido os limites daquela pessoa, é o sinal de juízo de Deus, porque Deus entregou. Deus entregou. É? Quantas vezes você ouviu? Você lutou com o meu espírito dentro de você. E eu mantive o espírito relutando dentro de você e você lutou contra o próprio espírito. Pois vai. Abusa dos prazeres. Não tem mais limite. Vai. É isso. A gente queria que fosse infeliz mesmo. Eu queria que se lascasse todo, meu irmão. Ou como eu queria. Se estrepasse todinho. E viesse rastejando. Mas não é assim. Não é. Né? Então, o nosso compromisso é com a eternidade. Com a eternidade. É para lá que a gente olha. É para lá. Né? Veja que para que isso aconteça, irmãos, o prazer da carne precisa ser elevado acima de todas as coisas. Se você vive por prazeres carnais, você vai desprezar qualquer um para satisfazê-lo. Qualquer um. E é assim que ela faz. Ela oferece justamente isso. Por isso ela é apaixonada, que apaixonada quer dizer barulhenta especificamente. Quer dizer tumultuosa, inquieta, agitada. Então, você tem uma certa liturgia de vida, né? E aquela pessoa que chega toda espalhafatosa, chega toda agressiva, chega tirando toda a ordem, aquela que bagunça a sua vida, aquela que agita a sua vida. Quem nunca viu um caso de adultério com essas características? Eu era tão quietinho, era tão certinho, aquela pessoa me deu uma vida e chegou trazendo. Por quê? Porque ela é bagunçada e ela causa isso nas pessoas para que as pessoas não observem mais estrutura, liturgia, solenidade, limite. Observe tudo como futilidade mesmo. Capítulo 7 fala justamente sobre isso. Que é o capítulo dedicado à mulher adúltera, né? Capítulo 7, versículo 11 e 12 diz assim, ó, é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ora está na vizinhança, ora está na escola, ora está no trabalho, ora está na faculdade, ora está entre os seus parentes, ora está na vizinhança, ora está no Instagram, ora está no Facebook, ora está no WhatsApp. É isso, está lá. Se a gente não ficar de guardas erguidas, a gente vai ser derribado. Está espreitando. Essa linguagem já foi usada no Novo Testamento, né? Quem é que está espreitando? Mas Satanás espreita seduzindo, irmãos. É seduzindo, oferecendo aquilo que você quer. Ele não entra no seu coração, ele não sabe que está lá. Ele não pode ler os seus pensamentos, ele não sabe disso. Mas a gente dá muito indício disso. Ele olha para a tela do seu celular. Ele olha. Ele olha para o seu quarto, que você assiste. Ele olha para os seus sorrisos, para amizades que você não deveria ter.
Ele observa de forma intencional tudo isso. Satanás está espreitando ao teu redor. Como é que Satanás nos derruba? Dando prazer. Ele nos derriba dando prazer. Ele não nos derriba agressivamente. É dando prazer e satisfação. A gente nem vai ver que está no chão. A gente bagunçou toda a nossa vida, quebrou toda uma estrutura que demorou tanto tempo para edificar. Sim. Por isso a intenção do sábio aqui não é simplesmente alertar homens, mas a figura da mulher traz um alerta para todos aqueles. Cuidado da sedução. Cuidado. Cuidado. É um alerta para todos. E Provérbios capítulo 20 traz essa ideia. Provérbios capítulo 20 vai além da figura da mulher. Versículo 1 diz assim, ó, ele traz à tona tudo aquilo que, de alguma forma, embriaga, né? O vinho é escarnecedor. E a bebida forte, alvoroçada. É o mesmo termo aqui, alvoroçada, apaixonada. É o mesmo termo usado lá. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então, o ponto é justamente trazer aquilo que embriaga e seduz. E é interessante porque essa é justamente a descrição e a personificação daqueles cuja intenção vem só para destruir. João capítulo 10, o Senhor fala disso. O ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Ele tenta seduzir as ovelhas, ele tenta simular a voz do pastor, mas as ovelhas do Senhor não ouvem a sua voz. E é interessante porque aquilo que foi observado como alerta em Provérbios, de forma figurada, aquilo que nós vimos no Senhor Jesus como uma ilustração de acontecimentos reais, o apóstolo Paulo, ele mostra algo factual, algo que aconteceu. É como se a pessoa ouvisse o ensinamento da palavra de Deus e desprezou o provérbio, e ouviu o ensinamento do Senhor Jesus Cristo e desprezou o Senhor Jesus Cristo, e aquela igreja de Éfeso vacilou justamente nisso, porque desprezou todo o ensino que teve. E é por isso que Paulo observa que isso aconteceu na igreja de Éfeso, onde Timóteo está pastoreando. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5. Olha o que ele diz. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes dos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, aparência, negando-lhe, entretanto, o poder. Aí ele diz, pode também destes. Versículo 6, olha que interessante. Pois entre estes encontram os que penetram sorrateiramente. Eles não arrombam portas não, viu, irmãos? As portas são abertas para eles. Penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas indefesas sobrecarregadas de pecados. Pecados não mortificados. Pecados não expelidos. Pecados que nos fazem nos sentir de vítimas, coitadinhos. Pecados que são amaciados. Mulherinhas indefesas sobrecarregadas, conduzidas de várias paixões. Aprendem sempre, sem jamais chegar ao conhecimento. Aprendem, são expostos à palavra, são expostos à exortação, mas não chegam. Por quê? Porque tem muitos pecados de estimação. Não expõem o coração, não são vulneráveis, não são. Aí Paulo mostra que isso aconteceu de fato, né? Contudo, volta lá, o sábio aqui ele oferece mais descrições dessa mulher, que é a mulher ardente, né? A mulher ardente para perverter. A intenção do sábio é descrever as várias nuances dessa ardilosidade. Então, ela é louca e ela é ignorante. Na verdade, o texto ele é ainda mais expressivo, mostrando que a loucura é personificada como uma mulher que é ignorante. E isso isso faz um alerta, irmãos, muito importante,
por causa dessa intensa intensidade, né? Essa tensão intensa aqui, inconstante, porque destaca o fato de que a loucura ela se camufla, ela se disfarça daquilo que atrai. Se a gente observasse de fato que a loucura é loucura, nós não seríamos atraídos, né? Loucura, que dele é louco, morte, é desgraça, miséria, tá querendo me seduzir, tá querendo me enganar, não tá observando, mas tem esse aspecto de sedução, seja como for, o ponto é que ela consiga o seu objetivo, a sua perversidade, e no final das contas é a morte. Esse termo loucura aparece só uma vez no Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento, e refere-se à tolice, à estupidez, à insolência, ou seja, é um estado de alguém completamente desprovido de entendimento, cuja ignorância leva à rebelião. A rebeldia dela é porque falta justamente aquilo que vocês estão tendo agora e que o sábio está dando aqui, que é conhecimento, que é discernimento. A intenção dela é fazer com que outros sejam como elas. O que é que ela é? Amante da concupiscência. Vive pelo ardor do coração. Vive pelas emoções, né? Vive pelas paixões. É isso. Sabe, aqueles que acreditam que todos estão à venda? Todos estão à venda. Nós só precisamos identificar o preço. Sabe? Vocês já ouviram isso, né? Tem filme, tem. Todo mundo está à venda. Nós só precisamos encontrar o valor necessário. Infelizmente, isso não é um ditado sem fundamento, não, irmãos. Não é. Hoje a gente estava no culto doméstico lá em casa refletindo sobre o fato de que as pessoas. Eu, de vez em quando, trago à tona a preciosidade do tempo, né? O tempo é uma moeda incalculável, né? Você não consegue mensurar o valor do tempo, porque tudo aquilo você pode conquistar ou reconquistar, mas o tempo você não consegue. Só que as pessoas mundanizadas, elas criaram um ditado, né? O tempo é o quê? O tempo não é dinheiro. O tempo é mais valioso do que dinheiro. Muito mais. O tempo não serve para ganhar dinheiro. Só que quando a gente fala isso, a gente coloca o dinheiro num patamar acima de todas as coisas. E isso, por causa da atmosfera popular, inunda o nosso coração com uma facilidade absurda, irmão. Quando nós vamos ver, nós já estamos enredados pelo mesmo discurso. Sabe aqueles experimentos sociais que alguém chega no elevador, aí começa a fazer uma coisa, aí 5 pessoas estão fazendo a mesma coisa, e aquela pessoa ela fica tão coagida que ela quer fazer a mesma coisa. Isso acontece na sociedade. Você escuta tanto, chega um tempo que você cansou de lutar. Você cansou de resistir. E eu sei que cansa mesmo, irmão. Cansa. Mas quem cansa, perde. Quem cansa, morre. Perdeu. Né? Então, infelizmente, mas a verdade é que todos estão à venda quando isso é levantado à tona. O fato é que, muitas vezes, o dinheiro não é a moeda de compra. Pessoas que têm uma baixa estima, toda uma autoestima lá embaixo, essas pessoas buscam aceitação. Pessoas que têm codependência emocional, essas pessoas buscam aceitação. Pessoas que se sentem feias, inferiores, essas pessoas buscam aceitação. Pessoas que têm medo de ficar doente, o que é que essas pessoas buscam? Pessoas que têm medo de passar necessidade financeira, o que é que essas pessoas buscam? Pessoas que vivem com várias fobias do nosso tempo, o que é que essas pessoas buscam? Então, entenda, às vezes a moeda de compra não é o dinheiro. A moeda de compra é outro, pode ser o conforto, a estabilidade, pode ser o poder, pode ser o sucesso, pode ser o glamour, pode ser o desejo de uma vida confortável em família, uma vida moralmente equilibrada. Tudo pode ser usado para atingir esse objetivo e é isso que vai ser usado. Então, quando o sábio identifica ela como ignorante aqui, ela, seguido por não sabe coisa alguma, né, no restante do versículo, descreve algo como uma falta de entendimento moral. Ela não está comprometida com moralidade. Ela não está. Por isso que ela oferece água roubada. Ela não está comprometida.
O problema dele, o lance dela é quebrar todos os limites e as estruturas. Então é muito agressivo isso. Ela é ignorante, ela não sabe coisa alguma dessa ideia, diz respeito a não possuir a capacidade de consciência de discernir, sabe? Olha, eu fiquei com peso na consciência porque eu fiz aquilo. Ela não tem esse peso na consciência, ela não tem o peso em relação à maldade, ela não reflete sobre as consequências. Sabe, na nossa linguagem popular, a gente, aquela pessoa não tem escrúpulos. Vocês já ouviram isso? Esses dias eu estava observando e apareceu para mim o, o, o significado disso. Eu achei interessante, né? Essa palavra diz respeito a algumas pedrinhas pontiagudas que entravam na sandália dos soldados que faziam grandes viagens, soldados antigos que faziam grandes viagens a pé. E o nome dessa pedrinha em latim é escrúpulos. E os soldados estavam todos viajando e aquela pedrinha entrava entre a sola do pé e o pé, a sola da sandália e o pé, e aquela pedrinha causava dores, machucava. E aquela pedrinha fazia com que a todo instante o soldado lembrasse do pé e ficasse com um questionamento na cabeça. Se eu parar para atirar, eu posso me dar mal, porque eu vou parar o exército, né? O movimento do exército, ele não vai mais andar. E isso pode fazer com que os meus superiores derramem sobre mim alguma sanção, né? Eu receba alguma punição. Então, eles tinham que seguir a caminhada lembrando daquilo. Tem uma pedra, eu paro ou não paro? Será que vai vir sanção? Será que vai vir punição? Mas existiam pessoas que não tinham escrúpulos, porque andavam a cavalo, seus superiores, andavam em cabines, andavam em carroças. Então essas pessoas não tinham escrúpulos, não tinham com o que se preocupar. Elas andavam tranquilamente. E aí isso ultrapassou os limites militares, né? Então, aquela pessoa que tem escrúpulo é aquela pessoa que vive hesitante diante de algo que tem para fazer. Ela está hesitando, ela não sabe se faz ou não faz, ela fica com esse senso moral na cabeça. Essa mulher, ela não tem isso, ela só faz. Por isso que desviar na mão dessa mulher é tão ruim, porque ela sabe que você tem escrúpulos, ela sabe que você tem um senso moral, mas você algumas vezes cai na perversidade do prazer. E quando ela estraga a sua vida, ela deixa para você juntar os cacos. Você vai juntar. Ela não tem problema com isso. Ela deixa para você juntar os cacos. E ela, olha, observa como ela é altiva. Olha o versículo 14. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira. Meus irmãos, olha, deixa eu finalizar aqui trazendo à tona uma característica do fato dela ser ignorante, o fato dela não saber coisa alguma. O fato dela ser ignorante traz à mente a ideia de alguém sem compromisso, sem comprometimento. Ela não tem esse senso de moral, ela não é hesitante, ela não tem peso na consciência, ela oferece o que nitidamente é perverso. Então, ela faz isso porque ela não sabe, ela é ignorante, ela não tem compromisso, ela não tem comprometimento. São pessoas, irmãos, impressionantemente comprometidas consigo mesmo, com seus próprios projetos, com seus próprios benefícios, altamente motivadas e empenhadas em seguir os seus objetivos, e eles se dedicam intensamente quanto a isso. É óbvio que nós temos muitas variações dessa realidade, muitas variações. Olha, irmãos, esse é o grande mal do nosso tempo no que se refere à igreja local. Nós vemos pessoas absurdamente comprometidas com muita coisa, mas pouquíssimas comprometidas com a igreja local. Isso daqui atinge a igreja local de forma avassaladora, porque a questão não é que as pessoas estão sem compromisso, sem comprometimento. Não, não. Elas têm comprometimento, mas o comprometimento é consigo mesmas. Porque são pessoas que estudam arduamente para suas formações. São pessoas que se dedicam focadamente para passar em algum concurso público.
São pessoas que desenvolvem um elevado nível de organização financeira para conquistar a estabilidade desejada. Investem mensalmente, faz os seus investimentos, guardam os seus recursos, são zelosas, deixam de participar de outras realidades para aquilo. São pessoas que elevam um nível de organização financeira absurda para isso. Mas a falta de comprometimento dessas pessoas diz respeito justamente a isso. Não é que elas não têm comprometimento de forma geral. O problema aqui é que, na verdade, elas só têm comprometimento consigo mesmas. Essa é a grande questão. Isso as faz desenvolver um mecanismo de proteção. Porque qualquer pessoa que vai entrar na vida de alguém assim vai bagunçar os seus projetos. Nós não temos tantos esses projetos. Vai bagunçar. Então, qual é o mecanismo de proteção que essas pessoas desenvolvem? É justamente o isolamento. A nossa sociedade hoje existe uma carência absurda de relacionamentos. É por isso que as redes sociais bombam, né? Porque toda pessoa que é isolada é bem relacionada nas redes sociais. As pessoas são isoladas na vida real, mas são absurdamente ativas, eloquentes, simpáticas, carismáticas nas redes sociais. Não é verdade? É verdade. É verdade. Então, essas pessoas se isolam, por quê? Porque na rede social elas têm um controle. Lembra que eu falei? Na rede social eu sou soberano, né? Eu desfaço amizade com quem eu quero, faço com quem eu quero, sigo quem eu quero, deixo de seguir quem eu quero. Ah, porque você viu porque eu quis, né? Então, eu sou o soberano na minha rede social. Então, essas pessoas, elas se isolam cada vez mais e elas ficam controlando o acesso de outras pessoas à sua vida, e esse controle diz respeito a justamente isso. Olha, não pode ser invasivo demais, não pode ser intruso demais, e uma das grandes evidências disso hoje é justamente pessoas que dizem que são reservadas. Nós criamos um termo bonito para falar sobre isso. É porque eu sou um pouco reservado. Não tem ninguém reservado em igreja local não, irmãos. Tem não. Não tem. Não tem. Se você encontrar aqui alguma descrição disso, aí eu engulo tudo que eu falo. Como é que a gente vai exercer as mutualidades? Exorte uns aos outros, admoeste uns aos outros, anime uns aos outros. Como? Como a gente vai exercer essas mutualidades? Não existe isso. Não existe. Então, a gente desenvolveu essa arte. São pessoas que não estão dispostas a abrir o coração, a serem pastoreadas, a serem parte de uma comunidade. E isso, infelizmente, atinge a igreja de uma forma avassaladora. E eu sei, essa é uma realidade, irmãos, da qual eu acho que dificilmente a gente vai vencer mesmo. Igrejas assim que... A gente hoje vive um mar de igrejas que casam direitinho com pessoas da nossa geração. A programação se restringe a 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Não tem visitações, não tem confrontações, não tem discipulado. A fé se resume simplesmente em visitar a igreja e sair, visitar a igreja e sair. Então, tem muitas, assim. Essa é a realidade. É por isso que eu digo que essa é uma realidade que a gente não vai vencer. Mas existem algumas igrejas que essas igrejas buscam de fato o que é fidelidade com a palavra de Deus e entendem o que é o pastoreio. E se envolvem de fato com o rebanho. E luta por santificação com aquela pessoa. E essas igrejas, elas vão sofrer mesmo. Sempre vão ser pequenas, sempre vão ser nanicazinhas, sempre vão enfrentar lutas, dificuldades. Mas assim como aconteceu com os nossos antepassados batistas no século XVII, esse divórcio dessa realidade contextual é justamente por questão de consciência. A consciência diante da palavra de Deus não permite ser diferente. É o escrúpulo, sabe? É o peso na consciência, não permite ser diferente. Por causa do filtro que é colocado. Então, nós vivemos uma geração fraca,
porque isolamento enfraquece, e essa é uma geração sem compromisso. E é uma geração sem solidez. Um filósofo polonês disse que nós vivemos uma geração líquida. Líquida. Nós vivemos isso, uma geração líquida. As coisas não duram, casamentos não duram, tradição não vem mais valor. Esses dias eu estava conversando já algumas vezes com um colega que estava preocupado, porque já fazia 15 anos que ele estava no emprego, e as pessoas já estavam rotulando ele de medroso. Medroso porque ele fazia 15 anos, embora ele tinha subido de funções, ganhado promoções na empresa. Só que ele estava na mesma empresa. Então isso é sinal de que ele tinha medo de mudança. Meus irmãos, quando eu trabalhava no mercado privado, ter 20 anos de empresa era uma honra. Teve uma vez, eu trabalhava numa distribuidora e estava tendo seleção para vendedores, e aí estava lá umas 7, 8 pessoas na recepção, e aí o meu ex-patrão lá estava lá entrevistando as pessoas, e chegou uma pessoa, Braguinha é o nome dele, gente boa. E aí ele foi ser entrevistado, ele olhou para a carteira de trabalho dele, fazia 17 anos que ele estava trabalhando na empresa, que ele tinha acabado de sair, 17 anos. Mas por que você sai dessa empresa? Não, rapaz, o programa lá de comissão mudou, o pai passou a direção para os filhos e não deu certo para mim. Então, ao invés de me queimar lá, eu achei melhor sair. Ele disse, não, pô, então pode dizer aos outros candidatos que eu não vou mais entrevistar, não. Quase 20 anos de empresa, eu quero é você comigo mesmo. Olha, irmãos, há pouco tempo, não faz muito tempo isso. As coisas estão assim, ó. A gente é uma geração líquida. Tradição não tem mais valor. Não tem. Compromisso? O que diabo é isso? Compromisso? Compromisso é comigo. Fidelidade? Não existe. Palavra? Você tem palavra? Para que palavra? Não tem. Isso faz com que as pessoas desenvolvam um mecanismo de defesa. Se tornam cada vez mais reservadas, afastam cada vez mais outras pessoas. Lembra de Elias, o profeta Elias, que fugiu para o deserto? Quanto mais ele permanecia no deserto, mais ele desejava a morte. Ele orou pedindo ao Senhor a morte. Foi? Pediu ao Senhor a morte. O isolamento enfraquece a gente. O isolamento deixa a gente indefeso, vulnerável para pessoas que nós não deveríamos ser vulneráveis. O fato é que nós vivemos vários tipos de idolatria. Então, observa o seu coração. Observa a situação do teu coração. Observa os pontos de contato com o mundo. Nós estamos numa geração, a atual geração, nós somos intensamente optados para a sedução, para sermos comprados por recursos de vaidade. Nós colocamos esses objetivos de sedução nas mais elevadas prateleiras do nosso coração, sabe? Que ninguém toca. Olha, eu quero isso e ninguém toca. Eu quero isso e ninguém atinge. Eu entendo a sua colocação, mas eu realmente desejo isso. Então, nós fazemos isso. Fazemos isso. Quando não deveria ter nenhum local no nosso coração que Deus não pudesse entrar. Não deveria ter nenhum local no nosso coração cuja palavra de Deus não pudesse entrar e fazer uma faxina. Nenhum. Não deveria ter nenhum. Você tem? Você tem? Eu posso dizer se você tem? A igreja é pequenininha, eu conheço muito bem. Tem locais, compartimentos no seu coração cuja palavra de Deus não pode entrar, porque senão vai bagunçar a arrumação que você fez. Se tiver, cuidado. Você está ouvindo a mulher louca. Isso é muito perigoso para você. Ela vai te dar o que você quer. Não tenho dúvida. Eu não vou poder sorrir com você, mas você vai sorrir muito. Eu sei disso, eu sei. Mas vê lá, no versículo 18. Eles não sabem que ali estão os mortos. A gente vive
onde mortos sorriem, irmãos. Tem um Walking Dead, né? Os mortos sorriem. Os mortos não fedem tanto quanto deveria feder, ao ponto de nos causar repulsa. O Senhor lhe dê graça. Você consiga identificar os instrumentos de idolatria no seu coração, os sonhos idólatras do seu coração, aquilo que você coloca no seu coração para causar repulsa a Deus e não ao mundo. Nosso Senhor e Deus, obrigado, meu Pai, pela palavra. Nós somos lerdos mesmo, Senhor, em fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Nós tantas vezes pensamos que estamos fazendo aquilo que nós deveríamos e nós nos deparamos com o fato de que nós erramos um pouco mais. Mas graciosamente o Senhor cuida de nós, ó Deus, como um pai cuida de um filho mesmo. E nós confessamos a nossa ignorância, Deus. Nós entendemos de fato quanto nós carecemos do Senhor. E a maior beleza nessa realidade exortativa de enxergar a tua graça seja justamente essa, uma graça constante, intensa, intencional. O teu amor vence a nossa surdez, o teu amor vence a nossa estultícia, o teu amor vence os nossos vacilos, ó Senhor. Obrigado por isso, obrigado por falar conosco mais uma vez, nos exortar, nos expor, nos ensinar, Senhor, graciosamente. Tem cuidado de nós. Nós te louvamos por isso, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.